Olá pessoal, eu me chamo Luciano Ganho, estamos aqui na quarta aula para a gente falar um pouquinho dos recursos em espécie, pelo menos aqueles recursos que estão previstos ali no CPC, mas não adentrando nos detalhes de cada um e apenas mencionando o nome e as hipóteses de cabimento de cada um, certo? Começando aí pelo agravo do instrumento, que está previsto lá no 1015, no CPC. E o agravo de instrumento, ele é cabível quando? Ele é cabível contra decisões interlocutórias proferidas em primeira instância. Tá? Então, contra as decisões interlocutórias, que são aquelas decisões proferidas no curso do processo, por isso são chamadas de interlocutórias, ou seja, entre as locuções, entre as falas produzidas no processo, você vai ter decisões que são proferidas e que poderão ser objeto de agravo de instrumento. Quando? No caso de processo de conhecimento, as decisões interlocutórias que são passíveis de agravo de instrumento são aquelas que estão previstas lá no 1015, inciso 1 ao 13. É um rol taxativo de decisões interlocutórias produzidas no processo de conhecimento que são passíveis de agravo de instrumento. Todavia, no processo de execução e no procedimento especial de inventário, toda decisão interlocutória ela é passível de ser atacada por agravo de instrumento. Fez o agravo de instrumento, pediu o efeito suspensivo, que ele não tem. A decisão monocrática que nega ou que concede efeito suspensivo, por exemplo, ela vai ser passível de um agravo, mas aí vai ser de um agravo interno. Então, o agravo interno, ele é um recurso que cabe contra as decisões monocráticas. O que são as decisões monocráticas? São as decisões produzidas isoladamente por desembargadores ou ministros. Desembargadores ou ministros compõem tribunais que são compostos por órgãos colegiados. As decisões colegiadas desses órgãos são chamadas de acórdãos, mas as decisões isoladas desses ministros ou desembargadores são chamadas de decisões monocráticas. A decisão que inadmite um recurso, por exemplo, pode ser monocrática. A decisão que nega ou concede efeito suspensivo também, nesse caso, você vai ter um agravo interno. A decisão que nega seguimento, que já tem um precedente vinculante também. Diante dessa decisão monocrática, tem cabimento o recurso de agravo interno. Prosseguindo o procedimento em primeira instância, você vai ter a resolução dele com uma sentença. Sentença é o ato pelo qual se põe fim a uma fase do procedimento, a uma fase do processo. No processo de conhecimento, você vai ter a fase de conhecimento e a fase de cumprimento de sentença. A fase de conhecimento e a fase de cumprimento de sentença, ambas são extintas pelo ato processual chamado de sentença. Contra a sentença que põe fim à fase de conhecimento, no processo de conhecimento, você vai ter o recurso de apelação. Processo de conhecimento, ele é extinto, a fase de conhecimento dele vai ser extinta por uma sentença. Contra essa sentença cabe a apelação. E aquelas decisões que são proferidas no curso do processo de conhecimento, agravo de instrumento, desde que esteja previsto lá no 1015, inciso 1 ao 13. Beleza? Se for processo de execução, aí é agravo de instrumento geral. Mas então a decisão que põe fim a uma fase do processo, que é chamada de sentença, vai ser cabível apelação. Então a sentença, que é o ato judicial que põe fim à fase de conhecimento do processo, vai ser julgada pode ser impugnado por um recurso de apelação, se a parte sucumbente o interpuser. Por conta da voluntariedade, o recurso ele tem sempre que ser provocado, interposto pela parte, nunca de ofício. Contra toda e qualquer decisão proferida no processo, independentemente da instância onde ele esteja, cabe embargo de declaração. Então, contra a decisão interlocutória, que era passível de agravo, cabe embargo de declaração. Contra a decisão monocrática, é o único caso que você vê, cabe embargo de declaração, mas é mais adequado o agravo interno para você já provocar a revisão daquela matéria pelo órgão colegiado. Mas, em tese, é cabível, tá? Contra a sentença, cabe embargo de declaração antes da apelação. É até, de certa forma, uma exceção também à irrecorribilidade das decisões. Por quê? Porque você vai interpor embargo de declaração quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão. Então ele é um recurso cujo objetivo dele não é modificar a decisão, o resultado dela, e sim complementar, suprir um determinado vício que a decisão apresenta. Inclusive, para efeito de pré-questionamento, o embargo de declaração ele é amplamente utilizado. Por quê? O que é o pré-questionamento? É o exame da matéria que você quer levar
para o STJ ou para o STF pelo Tribunal ACOR. Você só consegue subir com a matéria para o STJ ou para o STF se houver pré-questionamento, ou seja, se houver análise prévia daquela matéria pelo Tribunal ACOR. Quando o tribunal é omisso, você provoca por meio de embargos de declaração 1022, inciso 2, lá, no caso de omissão. Além dos embargos de declaração, você tem o recurso ordinário, que você vai interpor contra acórdão de TJ, de TRF ou de STJ, naqueles casos em que você tem julgamento de ações de competência originária desses tribunais, mandado de segurança, habeas corpus, já aí no outro criminal, né? Mas, enfim, nessas hipóteses, tá? E sempre nos casos aí de acórdão de improcedência, que nega segurança ao cidadão. Aí você vai ter o recurso ordinário como uma observância da garantia do duplo grau de jurisdição, ou seja, você permite que aquela matéria seja revisada por grau superior, que é um grau especial, o STJ ou o STF, sem as limitações de só poder analisar a questão de direito de lei federal ou de norma constitucional. Recurso ordinário, o nome já diz, ele abrange tudo, a amplitude dele é massa. RESP, recurso especial, vai caber quando? Quando você tiver acórdão de TJ ou de TRF que viole lei federal. Você tem mais hipóteses lá. Você tem 3 hipóteses de cabimento do RESP, todas elas orbitam em torno de quê? De violação da lei federal. Seja porque o juiz deixou de aplicar, aplicou equivocadamente uma norma de direito federal e aí causou uma violação, ou seja porque ele julgou válido um ato de governo local em face da lei federal, ou seja porque ele julgou de uma forma contrária à jurisprudência de um outro tribunal sobre aquela lei federal. Todas essas hipóteses permitem o quê? A interposição do recurso especial para o STJ, porque a ele, constitucionalmente, foi dada a competência de dar a última palavra sobre o significado da lei federal. Então, qualquer caso em que haja suspeita de violação, de má aplicação, de não aplicação de lei federal, é recurso especial para o STJ, se for, em se tratando de um acórdão de Tribunal de Justiça ou de TRF. Inclusive, é bom registrar, não cabe contra acórdão de colegiado recursal. Já o recurso extraordinário, ele tem uma amplitude aí até, de certa forma, maior, porque ele é cabível contra qualquer decisão de única ou última instância que fira norma constitucional, negue vigência à norma constitucional, que não aplique norma constitucional, ou que julgue inconstitucional lei federal. Você vai ter aí um possível conflito sobre a interpretação de lei constitucional, ou que julgue válido um ato de governo local em face da Constituição, né? Você vai estar aí discutindo o quê? A norma constitucional, ou que julgue válido uma lei local em face de lei federal. Quem diz quando é competência da União ou quando é competência do Estado, por exemplo, para legislar sobre um assunto? É a Constituição, não é? Então, quando você tem esse conflito e o tribunal diz que a lei local é válida em face da lei federal, por exemplo, ou contrário, ela está julgando uma questão constitucional, que é a Constituição que define essas competências. Recurso extraordinário para o STF, especial para o STJ e extraordinário para o STF. Depois, a gente tem a possibilidade do agravo em RESP ou RE, ou seja, agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário. Quando? Quando o recurso especial ou o recurso extraordinário forem inadmitidos. Então, você interpõe esses recursos no Tribunal ACOR, no Tribunal de Justiça ou no TRF. Tribunal de Justiça ou TRF inadmitiu o seu recurso, você pode interpor um agravo em RESP ou RE para quê? Para submeter a análise dessa questão de admissibilidade ao STJ ou ao STF, dependendo do recurso que você esteja querendo que seja examinado. Por fim, embargo de divergência é cabível quando? Quando o acórdão proferido em recurso especial ou extraordinário por uma turma do STJ ou do STF divergir de acórdão já proferido por outra turma do STJ ou do STF sobre aquela matéria. Então você está discutindo no STJ lá a violação do artigo 232 do Código Civil, por exemplo. Tá? Eu estou citando uma situação só para a gente exemplificar. E aí a primeira turma deu uma decisão sobre o significado daquela norma, daquela regra, que é distinta de uma decisão proferida pela segunda turma, que deu outro sentido àquela regra. Beleza? Opa, você tem uma divergência aí. Você pode fazer um embargo de divergência para quê? A corte, o órgão especial, tá, que é composto pelas duas turmas, analisa aquela questão. Você vai levar aquela divergência entre posicionamentos de órgãos distintos de um mesmo tribunal para um órgão
mais robusto, composto por todos os membros daquelas turmas divergentes, para que haja pacificação da matéria. Basicamente, o prazo de divergência é cabível nessas hipóteses aí, seja matéria de direito material, de direito processual. Havendo essa divergência entre órgãos distintos, você vai poder ter os imagens de divergência. Às vezes, até entre julgados da mesma turma, se houver mudança na composição dos ministros da turma, seria cabível em base de divergência o CPC prever. Então, essas são as hipóteses, esses são os recursos e essas são as hipóteses. Na aula que vem, a gente vai falar um pouquinho das características dos recursos.